Boa noite, pessoal. Conforme combinado aí, a aula EAD de hoje vai ser do método da separação das variáveis para a resolução de uma EDO de primeira ordem. A gente chegou a fazer um exemplo rápido aí na última aula, mas aqui eu vou colocar o passo a passo, tá? E aí no exercício avaliativo semana que vem vão cair aí exemplos parecidos aí com esse passo a passo que eu estou passando aí para vocês. Eu estou com dois exemplos ali, né? A gente consegue perceber aí que são equações porque tem igualdade, são diferenciais porque tem derivadas, as duas. São ordinárias porque a única variável independente é o x. E é de primeira ordem porque a maior derivada observada é a primeira derivada. Então é DO de primeira ordem, é DO de primeira ordem. Método da separação de variáveis. Então pegando aí o passo a passo do exemplo 1 aí, o primeiro passo vai ser o seguinte, gente. O primeiro passo é realmente separar as funções, né? Separar as funções e vamos colocar e seus diferenciais, separar as funções e seus respectivos diferenciais, né? Em cada um dos membros. Então você vai colocar o y com o dy, o x com o dx. A ideia do primeiro passo é isso aí. Então é o seguinte, naquele primeiro exemplo ali, eu tenho aqui y' menos 2x igual a zero. Bom, de primeiro eu vou chamar esse y' aqui de dy dx, né? Porque a separação de variáveis ela utiliza com bastante propriedade aí o diferencial de Leibniz. Então a gente deixa de chamar y' aí para usar essa simbologia de dy dx. E o menos 2x estava subtraindo, vai para lá, somando. Nesse momento eu ainda não separei cada uma das funções e seus respectivos diferenciais em cada membro. Eu vou separar agora. No momento que eu pego esse dx que estava dividindo aqui e levo ele para lá multiplicando, aí sim eu consigo fazer a separação de variáveis. Ó. dy é igual a 2x dx. Do lado de cá só função de y, do lado de lá só função de x. Ah, mas qual que é a função de y aqui? Falei, quando não tem nada, na verdade tem o 1. Então, na verdade, você tem aqui uma constante, né, uma função constante, 1 dy, e um polinômio de primeiro grau, 2x dx. Então, separar as funções e seus respectivos diferenciais em cada um dos membros. A função constante está com o dy nesse membro, primeiro membro, e a função 2x está com seu diferencial aí, dx, no segundo membro. Está separadinho, belezinha. Então acabou o primeiro passo aí. Segundo membro é igual ao primeiro membro, primeiro membro é igual ao segundo membro, separou, beleza. O segundo passo é já a resolução aí, ó, integrar os dois membros. Integrar os dois membros. Então você vai lá e coloca o símbolo da integral e executa a integral em cima de quê? Em cima justamente desse finalzinho aqui do primeiro passo. Você vai lá e coloca o símbolo da integral aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Coloquei a integral aqui, coloquei a integral aqui. Então você vai integrar. A integral de um dy, né, ou seja, a integral de uma função constante em função de y, né, vai ser y mais a constante. E a integral de 2x em função de x é 2x aumenta um grau e coloca o resultado do grau embaixo, mais a constante. A gente sabe aqui que eu posso cortar. E aí eu vou isolar o y, mas essa constante aqui do y vai juntar com aquela outra constante do x e vai ser uma constante só. Então é o terceiro passo para finalizar aí. O terceiro passo fala o seguinte: isolar, se possível, tá? Porque nem sempre é possível. Isolar, se possível, a variável dependente. A variável dependente. Quem é a variável dependente? Todo mundo sabe que a variável dependente é o y, porque ele depende de x. Ele é uma imagem, não, ele é um reflexo de x aí. E aí você vai isolar. Ó, y então é igual a x ao quadrado
Junta esse C com esse C, você tem um C só. E aí está a sua solução geral finalizada, só 3 passos, separação de variáveis muito fácil. Apenas 3 passos você consegue finalizar ela. Tá? Tá aí prontinho. Bom, né? Separou as variáveis um em cada membro, integrou os dois lados, isolou, se possível, a variável y. Vamos fazer os mesmos 3 passos aí com o segundo exemplo, né? Então eu fiz aí com o primeiro exemplo, vamos fazer com o segundo exemplo aí. O segundo exemplo é dy dx é igual a seno de 3x sobre y. Ele já vem com o diferencial de Leibniz. E aí eu não preciso de transformar o y' aí em dy dx, porque ele já veio pronto. Né? Então vamos fazer aí. Separar as funções e seus diferenciais, um em cada membro. Aqui está dando para ver que o dx que está dividindo vai para lá multiplicando e o y que está dividindo também vai para lá multiplicando. Então você faz esse troca-troca aí, você fica com o quê? Y dy de um lado e do outro lado seno de 3x dx. Pronto, está separado. Primeiro passo acabou. Primeiro passo pronto. O segundo passo, o que o segundo passo pediu? Integrar os dois membros. Então vamos integrar os dois membros aí. Então o segundo passo pede para integrar os dois membros. Então você pega esse resultado daqui e simplesmente coloca o símbolo da integral nos dois lados. Então vamos colocar lá. Coloquei o símbolo aqui, coloquei o símbolo aqui. Vou integrar agora. Integral de y em função de y é y² sobre 2 mais a constante do y lá. Integral de seno de 3x em função de x. Bom, a integral de seno é menos cosseno. O arco de 3x eu repito o arco e coloco o coeficiente do arco no denominador, mais a constante. Constante com constante, você pode juntar, já pode começar fazendo isso, já junta essa constante com essa constante lá do outro lado. Mas pelo menos o segundo passo está pronto aqui. O terceiro passo, isolar, se possível, a variável dependente, que no caso é y. E no nosso caso sempre será, viu? O x sempre vai ser independente, o y dependente. Bom, inicialmente aqui, gente, eu vou juntar essa constante com essa constante do lado de lá para ser uma coisa só. E aí eu fiquei com menos cosseno de 3x sobre 3 mais a constante, que eu juntei esse c com esse c aqui, eu tive um novo c. Então não importa. C de y, c de x, c. Então isso não importa. E aí o que está dividindo aqui no y, eu quero isolar o y, né? O terceiro passo pede isso, isolar se possível a variável dependente y. Então eu quero isolar o y. Então quem está dividindo aqui no y vai para lá multiplicando. Então a primeira coisa é pegar esse 2 que está dividindo e levar para lá multiplicando. Então ficou y² é igual a... O 2 vai multiplicar aquilo tudo. Então 2 vezes menos cosseno de 3x sobre 13. 2 vezes menos 1, né? Menos 2 cosseno de 3x sobre 3. E 2 vezes constante, outra constante. Não mexe nela não. Pronto, está quase isolado, ó, y². Então eu sei que se eu quiser isolar o y, eu vou ter uma raiz, né? Tanto positiva quanto negativa aí. Então ficaria com mais ou menos menos 2 cosseno de 3x sobre 3 mais c, né? Seria uma forma de isolar aí. Nesse caso, houve uma possibilidade. A partir do terceiro grau, né, y², aí já não tem jeito de isolar de forma tranquila assim, tá? Então a solução geral seria isso aí, ok? Beleza, gente? Então é isso aí, a separação de variáveis é o que estava faltando para a gente finalizar aí os dois métodos para o exercício avaliativo. O método dos fatores integrantes, aqueles 5 passos, e também o método da separação de variáveis, bem facinho, esses 3 passos aí, beleza? Um abraço a todos aí.